Graças a paz, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos começar o culto de adoração. Amém? Segunda noite da Conferência Jovem. Amém? Vamos cantar o hino oficial. Amém? O amor teu nome. Amém, igreja? Amém. Não sei o que ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu para me salvar. Ele escolheu a cruz, para me dar vida foi ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer, eu sei que nada fiz para merecer, e os meus defeitos ele não olhou, simplesmente ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. Eu não tinha nada para oferecer, e eu sei que nada fiz para merecer, e os meus defeitos ele não olhou, simplesmente ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. Nome sobre todo nome. O amor tem um nome. Você pode declarar? E o nome dele o amor tem um nome. O amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome
seja adorado. Aleluia. Queridos, a razão de estarmos essa noite aqui vivos é porque Ele nos amou. Amém? Querido, não foi nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Hoje nós temos vida nele. Amém? E hoje nós somos livres para declarar que nós somos livres do pecado, porque Ele nos resgatou do império das trevas. Amém? Querido, essa noite é uma noite de renovação espiritual, uma noite de salvação. Talvez você esteja todo domingo nessa igreja, mas a semana você passa todinha distante dele. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é diário. Amém? Queridos, o amor dele é imenso, e nós precisamos amar ele também, como ele nos amou. Aleluia. Você pode aplaudir o nome desse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar. O amor tem um nome. Cante. Só a igreja. Declare o nome dele. Pode ser mais alto para o Senhor. O amor tem um nome. O nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Esse nome é lindo, esse nome é santo, esse nome é poderoso, esse nome é maravilhoso. É o nome do Senhor Jesus. Ah, querido, o nome dele está sobre todo nome. Amém, igreja? Cadê a alegria da igreja? Cadê o fervor da igreja, meus queridos? Hoje é noite de festa, é noite de alegria na presença do Senhor. Amém? Vamos nos alegrar, vamos adorar. É uma noite que você tem liberdade, meu querido, para expressar a sua adoração ao Senhor. Amém? Nós não queremos ver nessa noite ninguém aqui de boca fechada. Amém? Todo mundo adorando, todo mundo glorificando, todo mundo exaltando aquele que é digno. Amém, igreja? Enquanto muitos estão por aí adorando a deuses falsos, nós estamos adorando ao único Deus verdadeiro, ao nome daquele a quem foi dado toda a autoridade. Todo poder está no nome de Jesus. E é por isso que nós declaramos esse amor, este nome, amém? E no nome dele, meu querido, não há doenças que prevaleçam, enfermidades, não há demônios que fiquem de pé, porque ele é poderoso. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos aplaudir mais uma vez o nome dele, o mais forte que você puder. Aleluia, 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 aleluia. Abra a sua Bíblia, meu querido, você que trouxe a sua espada. Livro de 1 João. 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, versículo 9. Vamos acompanhar aqui. Quem estiver sem Bíblia, acompanha aqui no slide. 1 João 4, 9. Vamos ler. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho
unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Continue. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amém? Meu querido, nisto consiste o amor, que Deus enviou seu Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Amém? Meus irmãos, esta é a maior expressão de amor do mundo. O verdadeiro amor, diz a palavra, é aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A palavra vai dizer que dificilmente alguém morreria por um próximo. Talvez alguém morreria por um filho. Você que é pai, você que é mãe, talvez alguns morreriam pelos seus filhos. Quanto mais morrer por alguém que é estranho, por alguém que é pecador, por alguém que é sujo. Mas, meus queridos, foi isso o que Ele fez por nós. Deus nos amou tanto, que Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu Filho para morrer por cada um de nós. E diz a palavra que foi para perdão dos meus e dos seus pecados. Porque em nós, meus queridos, existe algo terrível chamado pecado, no meu e no seu coração. E a única coisa que podia apagar isso, a única coisa que podia anular esta condenação do pecado, seria o sacrifício, o sangue dele derramado. E foi isso que ele fez, meu querido, lá naquela cruz. Ele manifestou a mais alta expressão do amor. Ele se entregou por nós. Ele se entregou por você. E talvez você tenha mendigado amor de pessoas. Talvez você tenha mendigado o amor de um homem ou de uma mulher. Meu querido, isso é porque você ainda não conheceu o verdadeiro amor. Amém? O verdadeiro amor expresso através de Jesus. Sinta esse amor nessa noite em seu coração. Receba deste amor hoje no seu coração. E quando esse amor nos toca, meu querido, quando essa presença ela nos toca, nós vamos aos pés do Senhor. Como foi pregado ontem, arrependimento. Nós somos transformados. Quando esse amor nos envolve, nós abrimos mão das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, e nós queremos estar ali todos os dias ao lado dele, experimentando desse amor, experimentando dessa graça tão maravilhosa. Amém? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho em sacrifício para perdão dos nossos pecados. Meu irmão, foi Ele que primeiro me amou, foi Ele que primeiro te amou. Quando nós estávamos perdidos, Ele nos amou. E Ele nos amou tanto que Ele trouxe o plano de salvação, para que nós não permanecêssemos longe dele, mas para que nós, através desse sacrifício, pudéssemos de novo nos achegar a ele.
E hoje você tem, meu querido, esse privilégio de se achegar ao Senhor, de ser um com Ele, de estar ao lado dEle, de desfrutar e provar desse amor. Amém? Glória a Deus. Meu querido, eu quero dizer para você que essa noite é uma noite do seu encontro com Jesus. Este amor está disponível, essa graça está disponível para você hoje. E essa noite foi a noite que o Senhor marcou para que você tenha um encontro com Ele. Não é outro dia, meu querido, é hoje. Hoje é o dia do teu encontro com Jesus. Hoje é o dia em que você precisa limpar as suas vestes e vir de encontro ao noivo. Abra o teu coração totalmente para Ele. Abra o teu coração, meu querido, nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus te encha, te envolva, te transforme. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu quero convidar o irmão Mozaniel aqui, que fará uma participação especial. E eu peço que você, igreja, continue adorando ao nome dEle. Continue glorificando esse nome tão maravilhoso. Oi, graça e paz, irmãos. Amém? Quem está feliz aqui nessa noite? Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos. Como o irmão Arthur falou, é noite de alegria, noite de bênção, noite de cada um de nós expressar aquilo que está no nosso coração. Mas antes de cantarmos, eu quero aqui agradecer, irmãos, pelo empenho da Igreja Batista Boas Novas. Os irmãos que trabalharam esses meses aí, para que esse trabalho acontecesse. Irmãos, muitas orações dos irmãos, a contribuição dos irmãos, para que essa obra cresça mais e mais. Eu fico muito feliz quando vejo os irmãos trabalhando em prol do crescimento dessa igreja. O crescimento lá da tua vida, do teu trabalho, colocando sempre Jesus em primeiro lugar. Isso é muito importante. Eu sei que os irmãos oraram as madrugadas ali na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, para que esse evento venha a acontecer. Não tem como um evento desse porte acontecer sem a oração dos irmãos. Eu agradeço muito pela presença de cada um de vocês que oraram, contribuíram com essa obra. Fizemos aqui a noite do pastéis, os irmãos se doaram, tiraram um pouco do seu bolso para investir no trabalho do nosso Deus. E o nosso Deus, ele fica alegre, ele fica feliz quando você se levanta, irmãos, para fazer o que acontecer, a obra do nosso Pai. Coloque sempre isso no teu coração e na mente, que Deus, Ele retribui para você. Ele vai retribuir mais e mais para você que tem sede de ver essa obra do Senhor crescer. E mais vai acontecer aqui nesta igreja. Eu creio. Mais e mais vai acontecer. O agir de Deus vai acontecer mais e mais aqui, quando você se levanta para fazer a obra do Senhor. Quando rala, pegando o arado para fazer a obra aqui dessa casa. Você que convidou pessoas para estar aqui, você está de parabéns. E a recompensa de Jesus vem para você. Amém? E continue, irmãos. Devemos continuar orando, buscando, intercedendo por cada família e cada um de nós. E a bênção do nosso Pai se achega em cada coração. Amém? Isso é bênção do nosso Pai para nós. E vamos cantar com alegria. Esse cântico é bastante conhecido da igreja. E vamos glorificar esse cântico com alegria. Vamos ficar de pé. E eu vou me aproximar de vocês. Fique de pé. Vamos lá. Glória a Deus. As palmas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.
chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adorando ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Cante com alegria. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Vamos glorificar esse Deus, irmãos, Ele merece toda a nossa adoração. Cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Oh, glória a Deus. Aplausos ao nosso Deus, irmãos, Ele merece toda a nossa adoração. Esse Deus, irmãos, esse Deus, Ele é tremendo. Esse Deus é maravilhoso. Quem de vocês aqui já teve um encontro com Deus lá na Maloquinha? Esse Deus é tremendo, irmãos. Eu tive o prazer de estarmos ali com os irmãos ali na Maloquinha, face a face com o nosso Pai. Que coisa maravilha. Que coisa, irmãos. Esse Deus é? Aplause Ele mais uma vez, Ele merece. Amém, glória a Deus. O irmão Mozaniel falando aqui a respeito do encontro, né? Eu lembrei da minha participação no encontro com Deus. O irmão Cristo estava lá, estava servindo lá. Foi maravilhoso, meus queridos, foi tremendo realmente. E o encontro realmente é maravilhoso, é tremendo. Todos vocês que puderem, participem. E é algo marcante da parte de Deus, meus queridos. Ali nós vivemos experiências tremendas, amém? E hoje vocês viverão isso, vocês viverão essas experiências, o toque do Senhor, assim nós cremos, amém? Ministério de Louvor.
Povo de Deus, vamos adorar? Eu convido você a se colocar em pé. Amém? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Vamos declarar, vamos atrair a presença dEle aqui neste lugar. Que o rio de Deus possa fluir em nós, trazendo justiça, paz, alegria, quebrando toda a barreira do impedimento, tudo aquilo que Satanás tem posto para impedirmos de adorar o Senhor. Que nessa noite haja um fluir em nós do rio de Deus, amém? Vamos adorar. Convido você a sair do seu local também, dar um abraço bem apertado no seu irmão. Glória a Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de 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 Deus. Glória a Deus. Rio de Deus, flua pelas ruas. Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, suba pelos morros. Rio de Deus, brote dos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo. Oh. Rio de Deus, entre pelas grades. Rio de Deus, declare isso. Rompa as prisões, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Agora mesmo, Rio de Deus, cure os enfermos. Rio de Deus,
Jesus. Então vamos declarar: deixa fluir o rio. Declare isso. Deixa fluir o rio. Declare com toda a autoridade. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Sim, 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 sim. Deixa fluir o rio. Aponta para o irmão que está ao seu lado, diga assim: do teu interior fluirão, fluirão. Rios de água viva fluirão, fluirão. Do teu interior fluirão, fluirão. Rios de águas vivas fluirão, fluirão. Do teu interior fluirão, fluirão. Você crê? Você crê? Fluirão. Do teu interior fluirão, fluirão. Assim diz o Senhor: Fluirão, fluirão. aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Oh, aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Vem, Senhor, deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Ai, de amor. Declare: tu és bem-vindo aqui no nosso meio. Tu tens liberdade, Senhor, para agir conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Declare isso, igreja. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Flua em mim. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Oh, tu és bem-vindo. Tu tens a liberdade. Nós te queremos, Deus. Nós te queremos, Senhor. Aplauda Jesus, mais forte que você puder, queridos. Glória a Deus. Amém. Ainda em louvor ao nosso Deus, queridos. Nesse momento você pode sair do seu local mais uma vez e deposite seus dízimos e ofertas. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Oh, 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 oh. Construímos pela fé o impossível.
somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Glória a Deus, amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, vamos continuar adorando, amém? Nesse momento você busque a face do Senhor, amém? Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. E mais o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Mas o amor não se ganha e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia.
Levante suas mãos. Manifesta essa adoração a Ele. Aleluia. Yeshua. Você pode adorar o nome do Senhor, querido. Seja adorado, Senhor. Aleluia, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Nós queremos a tua presença, Senhor. Aleluia. Manifesta o teu Espírito em nós. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Adore ao Senhor, queridos. Ele está nesse lugar. Yeshua. Seja adorado, Senhor. Meu amado é. Tem adorador aí? Tem adorador aí? E milhares. Meu amado é. Meu amado é milhares e milhares. Aqueles que sentiram a presença dele, aplaudam o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Os queridos, diante dessa presença poderosa do Senhor, dessa glória do Senhor, nós queremos convidar o irmão Christian que irá conduzir a palavra neste momento. E mais uma vez, meus irmãos, nós queremos pedir, abra o seu coração para Ele, para a palavra, amém? Igreja do Senhor, volte totalmente os seus pensamentos à palavra, amém? Porque se você desviar o foco um pouco, você perde
aquele ensino, aquilo que o Senhor está querendo ministrar ao teu coração. Então eu quero pedir a toda a igreja que volte totalmente a sua atenção para este momento, para ouvir a palavra de Deus. Amém? A palavra que transforma, a palavra que restaura. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Deus, por essas noites, Pai, tão maravilhosas, por essas noites do derramar da glória do Senhor aqui. Pai querido, e neste momento, Pai, nós queremos clamar e invocar o Teu nome mais uma vez, e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração através da palavra, assim como o Senhor está falando através de cada louvor. Pai querido, que o Senhor use neste momento o Christian, deposita sobre ele, Pai, da unção do Senhor, Pai, que ele venha fluir naquilo que o Espírito Santo tem posto e colocado no coração dele, Pai, em nome de Jesus, que ele venha entregar sem reservas tudo aquilo que o Senhor tem falado a ele. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e declaramos que o Senhor tem toda a liberdade aqui em nosso meio. Prepara os corações, o nosso coração, para ouvir, para receber a tua palavra como terra fértil. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, noiva de Cristo. Nós vamos passar um tempinho sentados daqui a pouquinho, mas eu quero pedir para você ficar de pé só mais uma vez. Você pode ficar de pé só mais uma vez? Nós vamos continuar adorando o Senhor mais um pouco. Gosto muito do texto que está em Isaías 6, que diz que santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vamos continuar enchendo esse lugar de adoração, dizendo um nome que está acima de todo nome. Vamos continuar adorando a Ele, trazendo o céu para a terra ainda mais, enchendo as taças no céu de adoração, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é nosso Yeshua, que Ele é nosso Salvador. Você pode levantar uma de suas mãos como uma representação de rendição ao Senhor, como se nós estivéssemos dizendo a Deus nessa noite: Senhor, juntos na congregação dos santos, nós elevamos a nossa mão, a nossa voz em adoração, em rendição, total entrega ao Senhor, ao que o Senhor quer fazer nessa noite, Deus. Não nos permita cansar de chamar o Teu nome, ó Salvador. Cresce, cresce, aumenta o som da tua voz. O nosso Salvador. Yeshua, Yeshua.
Yeshua, oh, aquele que vem pra salvar, pra salvar. Meu amado é o mais belo em que milhares. O meu amado é. Enche-nos nessa noite, milhares e milhares. Dê um brado de vitória ao nosso Deus. Oh, aleluia. Senhor, se hoje estamos aqui é por causa do teu nome, Deus, por causa da tua bondade, Deus. O nome Yeshua, traduzido do hebraico, significa aquele que veio para salvar, o Salvador, aquele que salva. E ele pode alcançar todo aquele que estava perdido. Ele pode buscar aquela ovelha que se perdeu, a dracma perdida, o filho que se perdeu dentro e fora da casa do Pai. Ele é aquele que vai restaurar a nossa sorte nessa noite. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Nós te damos a Ele toda a glória, todo louvor, glória, a Ele a glória, toda a glória para sempre, amém. Eu quero convidar só a igreja agora para cantar, sem instrumentos, a Ele, vamos lá. A Ele a pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, nós adoramos ao Deus poderoso, Salvador, resgatador, que desde o início sempre teve um plano de se relacionar com o homem. É sobre isso que nós queremos conversar nessa noite, Deus, a respeito do Senhor e das suas formas de amar o homem. E em todo momento da história a gente vai perceber que o Senhor sempre envia um escape para se relacionar com o homem, mesmo que às vezes nós desprezamos o cuidado do Senhor. Nos ensina a te amar da forma como o Senhor merece. Nos instrui nessa noite, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, 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 pelos séculos dos séculos. Você pode tomar seu assento, por favor. Obrigado a todos. Daqui a pouco estamos juntos de novo. Hoje acordei sem voz, mas é isso aí. Sai gripe. Irmãos, só para a gente ter uma noção, mais ou menos, quem pôde estar com a gente ontem aqui? Levanta a mãozinha aí, por favor. Glória a Deus. Maior parte. Amém. Ontem, nós meditamos um pouquinho sobre o amor. Tem um nome. O amor, Jesus, estava implícito. Ele estava no Velho Testamento, só que não como forma representativa, em carne humana. Nós lemos a passagem, nós podemos ler juntos? Gênesis 1, 26 e 27, por favor. Nós vamos ler juntos um
dos trechos que aponta que havia mais de uma pessoa, mais de um ser, já em Gênesis. Vamos ler juntos no 3. 3. Então, façamos os seres humanos Amém. Deus criou o ser humano com propósito, identidade e valor. Ontem a gente apresentou uma analogia com o espelho, por isso que estava aqui, estava na entrada. E quando você refletia a sua imagem aqui nesse espelho, você fazia leitura e uma autorreflexão. Essa pessoa, você, se parece com Jesus? O ser imagem e semelhança de Deus, nós aprendemos ontem também que no original a etimologia vem do hebraico e que a palavra imagem significa figura representativa e que a palavra semelhante no hebraico significa similaridade. Ou seja, chegamos a uma conclusão de que cada uma das criaturas de Deus são figuras representativas de Deus aqui na terra. Ele nos criou como sua imagem, como sua semelhança. Mas a gente acompanha aí essa história da Bíblia já há algum tempo e vê que em um dado momento, Gênesis 3, acontece a queda do homem. E desde esse momento, esse espelho, que hoje a gente conseguiu se ver aqui nitidamente, mas que em um momento esse espelho ficou quebrado, então a imagem ficou distorcida. O pecado entrou no mundo, mas ainda assim, nós não perdemos o nosso valor para Deus, porque somos criaturas dele. Foi ele quem nos criou, dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Nós fomos feitos pelo amor. Mesmo com a queda, Deus não desistiu de nós. Em toda a história, do Velho Testamento ao Novo, a gente vê vários momentos em que Deus deseja se relacionar com o seu povo, através de pessoas que foram enviadas por Deus, em alguns momentos reis, sacerdotes, profetas, para reconectar o relacionamento do homem com Deus que havia sido quebrado. O amor dele por nós é maior que a nossa falha. Foi isso que nós aprendemos ontem. Todos nós carregamos marcas do Criador, e é isso que nos faz continuar a servir a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos fez com propósito. Só que se esse espelho continua quebrado, tem algumas rachaduras, ele precisa de restauração. E é por isso que agora nós vamos ler juntos João 15:13, que eu pedi para você decorar ontem. Vamos ler juntos João 15:13. É o tema base da nossa conferência. Ontem o tema da nossa palavra foi volte ao espelho, falando de arrependimento. Hoje o tema da nossa palavra é o amor tem um nome, 2 pontinhos, Jesus. Vamos ler juntos? Não. Depois do culto a gente lancha, tá bom? Agora vamos ler bem bonito, juntos. 1, 2, 3. Glória a Deus! Amém.
João 15:13. Irmãos, só o amor de Deus pode restaurar a imagem que foi corrompida pelo pecado. Só o amor de Deus. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele ainda traz assim o versículo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Jesus, embora sendo homem, ele obedeceu a todas as leis desse mundo. Veio de forma concebido por Maria e tudo aquilo para que ele pudesse dar convicção ao homem sobre esse amor. E então a gente aprende que a cruz é a assinatura desse amor. Através da cruz foi consumado tudo aquilo que havia sido perdido. E hoje, todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, que creem em seu nome, confessam com a sua boca, são salvos. Não é serão salvos. Quem confessa é salvo. Está conjugado no presente. E agora, um texto complementar para nós compreendermos um pouco mais desse amor, está em Colossenses 1, verso 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Todas as coisas convergem em um único ponto: Jesus. Ele é o Criador de tudo. Ele veio ao mundo, se entregou por cada um de nós. Só a Ele devemos dar toda glória e honra. Ele é essa imagem perfeita de tudo que deve acontecer dentro da nossa vida e ao nosso redor. E como eu compartilhei agora há pouco, apesar de Jesus ser Deus, ele era homem, também recebeu um corpo humano, uma mente humana. Ele também herdou, assim como Adão e Eva, as características morais e espirituais de Deus. Aprendemos isso ontem, né? Nós não herdamos a imagem e semelhança no sentido corpo de Deus, mas com relação à inteligência, criatividade e várias coisas nesse aspecto. Então Jesus, através da sua passagem aqui na terra, nos mostra quem nós somos mais uma vez, e nos mostra como que deve ser a nossa caminhada, quem nós devemos ser, para onde olhar. Porque quando o homem quebrou esse relacionamento através da queda, ele ficou desnorteado. Ele procurou alguma coisa para cobrir sua nudez, mas quem disse para o homem que ele estava nu? Ele teve uma consciência de pecado naquele momento, e então ele procurou alguma coisa para se esconder de Deus. Mas com o sacrifício de Deus, com o amor sacrificial, hoje nós não precisamos mais nos esconder. Jesus nos encontrou. O amor dele nos encontrou. E hoje nós podemos viver essa imagem e semelhança sem manchas, sem mácula. A noiva de Cristo, adornada, aquele a quem ele quer encontrar quando retornar para buscar os seus. E se você quer saber como viver essa identidade, eu te convido para juntos nós olharmos para Jesus. O amor de Jesus não é sobre um amor que vai te salvar do inferno. É um amor que te aproxima, que estabelece uma conexão com você. É um amor que vai te devolver a imagem que foi corrompida lá no início. É um amor que vai restaurar quem você nasceu para ser. E no capítulo 15 de João, para a gente ter um pano de fundo, um contexto, é um capítulo que está inserido no livro de João, antes da morte de Jesus, antes de todo aquele momento em que Jesus é entregue aos soldados romanos. É um discurso de despedida. Se a gente for fazer a leitura de João 15, o capítulo inteiro, nós vamos ver que é um momento durante a última ceia que Jesus compartilha com os discípulos. E nesse capítulo específico, ele faz uma menção sobre uma árvore.
sobre uma videira e seus ramos. Ele utiliza essa metáfora, essa figura de linguagem, para compartilhar essa relação essencial que todo crente cristão precisa ter com Jesus. Ele precisa estar conectado ao Pai. Se o ramo é cortado fora, não presta para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou em outros versículos, ele vai ser queimado pelo fogo. E a gente precisa enfatizar aqui a importância que é permanecer ligado à videira. É uma palavra que a gente precisa mentalizar muito hoje. Permanecer. O amor que nos une, esse amor que tem um nome, Jesus, nos convida a permanecer. Não permanecer de ficar no lugar estagnado, porque o Espírito Santo é movimento, mas permanecer na videira, conectado àquele que vai transferir dele para nós virtude, conhecimento, sabedoria do próprio Deus. E ele nos convida, dentro dessa conexão, a nós produzirmos frutos de arrependimento. A mensagem central desse capítulo de João 15 é permanecer em Jesus, ter uma relação de dependência com Ele, de comunhão, porque no começo, comunhão quebrada, com Jesus, morte e ressurreição, comunhão restabelecida para a glória de Deus, senão já estaremos mortos em nossos pecados. Mas nós costumamos muito ver hoje em dia alguns relacionamentos, posso dizer até que tóxicos, a gente costuma usar muito essa palavra, né, hoje em dia, onde nos relacionamentos, as pessoas entram nele apenas para ter benefícios, para ganhar. Ela não quer perder no relacionamento, para tirar um proveito. Mas com Jesus não é assim. Ele nos amou primeiro, e não foi um amor de mão dupla, onde Ele espera um retorno da sua criatura. É um amor ágape, incondicional, onde Ele te ama, independente do que você faça, independente da sua reação desse amor de Deus, Ele nos ama. E através desse amor, Ele revela um amor sacrificial, um amor que se entregou, que foi enviado, se entregou em nosso lugar. E essa atitude de Jesus, fazendo essa conexão com os amores que a gente tem visto por aí, nada parecido. Porque o amor de Jesus está mais ligado à condição de servo, de servir uns aos outros em amor, do que numa condição de herói, de tirar proveito, de eu quero estar sempre por cima, mais ou menos isso. Porque ao invés de nos amar, querendo algo em troca, Ele nos amou, entregando tudo dele. E o mínimo que a gente tem que fazer é viver todos os nossos dias amando a Jesus de todo o coração e entregando a nossa vida por Ele também. Ele nos amou incondicionalmente, quando muitos de nós cuspimos no seu rosto, furamos o seu lado com uma lança, fizemos Ele arrastar uma cruz pesada por um longo caminho, chicoteamos Jesus várias vezes no nosso dia a dia, com chicotes que tinham ossos na ponta. E sabe como que a gente tem feito isso hoje em dia? Agora eu quero trazer verdades para nós, para inculcar na nossa mente mesmo. Como que a gente tem valorizado esse amor ou não? Sabe como que a gente tem feito isso? Quando negamos a Jesus, quando desobedecemos nossos pais, quando desobedecemos alguma ordem da nossa liderança, quando desobedecemos as leis de trânsito, como eu citei ontem do capacete, quando nós traímos a confiança de alguém, a confiança do nosso cônjuge, quando chegamos atrasados no culto, que é só uma vez na semana, o tempo que é dedicado para Deus, quando nós fazemos piadinhas imorais de duplo sentido, quando nós desprezamos a nossa saúde,
o nosso corpo que foi dado por Deus, um templo do Espírito Santo, quando não nos alimentamos direito, quando não cuidamos do corpo como deveria, quando não tiramos as músicas do ensaio em casa, quando não nos importamos com o nosso próximo, quando alguém fecha você no trânsito, você fica com vontade de puxar os cabelos. Quando seu filho te pede atenção e você não dá a atenção necessária. Quando às vezes o trabalho é mais importante. Quando você só dá atenção para o caçula. Ou, no outro extremo, quando você só dá atenção para o primogênito. Quando sonegamos os impostos na nossa empresa. Quando trapaceamos numa fila de banco, que a gente acha que é coisa besta. Tudo isso é tão espiritual quanto a gente pensa. Mas ao nosso redor, tem sempre pessoas que nos observam. Somos cercados de pessoas que querem apontar o dedo e estão esperando só o momento da gente errar. Mas o que eu estou convidando você para fazer nessa noite é olhar para Jesus e permanecer na videira, onde tudo isso aqui que eu acabei de citar não vai se tornar uma preocupação para você, vai ser tão natural, porque você vai estar caminhando com Jesus, conectado, recebendo a seiva da videira verdadeira. Afinal, como nós aprendemos desde ontem, e agora, vendo Jesus humano sendo sacrificado, todos nós somos um cristão. E sabe qual é o significado disso? Pequenos cristos. Estamos rejeitando a Jesus ou estamos valorizando o sacrifício dele? Quando nos entregamos a Jesus, naquele lindo dia, onde a gente realmente, de coração, de corpo, de alma, se entregou a Jesus, tudo isso se tornou natural. Porque a partir do momento que você faz essa declaração de fé, você vai dando passos, mesmo que pequenos, mesmo que para você não pareça, mas no seu ritmo, você vai dando passos em direção à cruz. Porque você adora, quanto mais você adora, você vai se parecendo com Jesus, a sua imagem e a sua semelhança. Nele nós encontramos felicidade, satisfação. Não é que a gente vai estar rindo todo o tempo, mas nele nós podemos encontrar todas as coisas, para termos uma vida santa, digna, aprovada pelos homens, porque o nosso objetivo não é agradar homens, mas quando nós também fazemos isso, como diz Paulo a Timóteo, né? Um obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. João 15:13, não é só mais uma frase bonita, é uma declaração de guerra contra tudo aquilo que nos separava de Deus. Quando nós nos posicionamos e decidimos permanecer em Jesus, é uma declaração de que eu sirvo a Jesus. O diabo, o pecado, o mundo, eu mesmo, não vamos nos deixar ficar paralisados por aquilo que o Senhor nos projetou para ser. Então, quando nós nos entregamos a Jesus, servimos ao povo dele, também com um amor sacrificial, a gente vai encontrar satisfação em Cristo. Jesus não falou de amor apenas, ele viveu esse amor. Ele viveu até a morte de cruz. Melhor ainda, Jesus era o próprio amor. Ele deu a vida por mim, por você. Não quando a gente estava bem, bonitinho, certinho, religiosos, mas quando a gente estava quebrado, triste, desanimado, sem visão, vazios, sem amigos, naquele dia mais triste, onde você talvez planejou tantas coisas e foram frustradas as suas expectativas. Esse é o tipo de amor, o de Jesus, que não desiste de restaurar a sua criatura, aquela que tanto ele tem um carinho especial, que amou até o fim. E falando de restauração, cada um de nós
tivemos um passado sem Jesus. Até mesmo aqueles que nasceram num lar cristão, em algum momento, cometeram alguns deslizes. Mas o Senhor é aquele que não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso presente, para aquilo que Ele nos projetou para ser. E dali em diante, nos dá essa nova vida, quando nós decidimos dar esse passo de fé em direção à cruz. E nesse contexto de João 15, ele não havia sido morto ainda, nem se sacrificado pelo mundo, mas a gente está aqui falando dos discursos finais de despedida de Jesus antes da cruz. E aqui, nesse versículo, que é o versículo tema da nossa conferência, ele chama os discípulos de amigos. Que honra, que prazer deve ser ouvir da boca do Mestre nos chamar de amigos, de filhos amados, e não apenas de servos. E aqui eu fiquei tentando entender, porque agora ele fez essa mudança na chamada, né? Que não te chamam mais de servo, mas de amigo. E me veio à mente que agora, os discípulos, naquele período que estavam caminhando com Jesus, eles ouviram muitas coisas com Jesus, eles foram contemporâneos de Jesus, caminhando com o Mestre, ouvindo os ensinamentos, através de parábolas, de ensinamentos, e por isso agora eles são chamados de amigos, estavam com o Mestre, tinham um relacionamento. Isso me fez lembrar de uma canção, que Jesus ainda quer se conectar com os filhos de hoje, com a sua criação de hoje, dizendo: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei, quero olhar em teus olhos, e as nossas feridas Ele quer sarar dia após dia, porque Ele gosta de se relacionar com os filhos dEle. Como eu disse ontem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são eternos, já existiam desde a fundação do mundo. Então esse relacionamento que Deus gosta já existia no céu. Eles são três, mas são três em um, estão conectados. O Pai conecta com o Filho com o Espírito com o Pai. Deus gosta de se relacionar com seus filhos, e é essa chamada que a gente quer fazer hoje. Deus não quer chamar a gente só de servo, mas de amigo, porque o amor sacrificial dele nos permitiu essa proximidade. Agora eu quero visualmente mostrar para você como a conexão de Deus é perfeita. Digamos que aqui onde eu estou é um centro, aqui na minha mão é uma extremidade, e nessa minha outra mão aqui, uma outra extremidade. Digamos que desse lado temos a Deus, aqui é você e eu no centro, e na outra mão pecado, diabo, mundo, qualquer coisa que tenta nos separar do amor de Deus. Agora, veja só, à medida que eu me aproximo de Deus, me distancio do pecado e de tudo que me separava um dia. Mas é uma questão de escolha, decisão. À medida que eu me aproximo do diabo, dos prazeres, das coisas que me separam de Deus, eu me distancio do meu Criador. Qual a decisão que você quer tomar? Ser chamado de não vos conheço, sai para trás, ou filho amado? O verdadeiro discípulo, ele não apenas crê, ele ama, ele permanece e está pronto para sofrer por causa de Cristo. O amor tem um nome, o nome dele é Jesus. Essa canção, que é a nossa canção tema, ela exalta o nome de Jesus, o amor sacrificial de Jesus.
que é a mesma coisa que acabamos de ler em João 15:13. Jesus deu a vida para restaurar a comunhão com o Pai. Ele reconecta os ramos à videira. E agora, por meio do Espírito Santo, nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, no dia a dia. Quando as lutas vierem, quando as alegrias vierem, sabe o dia do casamento? Eu ainda não casei, vou casar. Sabe o dia do casamento que você fica de frente para sua noiva e você precisa fazer votos a ela, né? Como um testemunho público naquele momento, seja no civil, no religioso, e você precisa dizer: eu vou amar essa pessoa até o fim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E com Jesus da mesma forma, só que, um adendo, a morte não pode separar aqueles que se renderem a Jesus e o chamarem de Pai, porque Jesus reconhece aqueles que são filhos. Por causa da queda do homem, presta atenção, todos nós somos criaturas, somos criação de Deus. Mas em João 1,12, tem um versículo que é o time do que nós precisamos fazer todos os dias. E diz: contudo, alguém sabe? Mas, coloca pra gente aí, por favor, irmã, pra gente ler. Contudo, aos que o receberam, só aqueles que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade para serem filhos de Deus. Você precisa tomar uma decisão hoje, se ainda não tomou essa decisão. Todos nós somos criaturas, somos criação de Deus, mas só é filho quem se rende. E para chegar ao Pai, se você não se render, infelizmente você tem vivido a sua vida em vão. Mas chegou o dia que você pode fazer isso, porque Jesus te encontrou hoje. E agora, por meio do seu Espírito, quero fazer uma pergunta. Desde ontem, nós aprendemos sobre essa imagem que agora podemos ver nitidamente, aqueles que são filhos, mas que um dia estava quebrada, distorcida ou embaçada. Quem é você quando se olha para o espelho? Você é alguém à imagem e semelhança de Deus? Você é uma pessoa que se parece com Jesus? Quer saber quem você é? Olhe para Jesus. Quer descobrir o seu propósito? Se conecte à videira. Você não foi criado para viver longe de Deus, mas para refletir o amor dele. E esse amor tem um nome: Jesus. Tem um nome: Jesus. Tem duas canções que eu quero deixar para você escutar em casa depois, que é uma de Colossenses 1, coisa mais linda desse mundo. Fala: Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é da criação, pois nele foram criadas, todos sem voz. E a outra é: e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. O amor nos criou, o amor nos viu em nossos pecados e delitos, o amor se entregou em nosso lugar, se sacrificou. O amor nos reconecta à videira verdadeira, ao Pai, a imagem original. Você pode acessar ao Pai, Ele é acessível. O amor agora virou fruto, porque Ele está dentro de cada um de nós por meio do seu Espírito Santo.
Por isso, eu quero convidar o Ministério de Louvor. E quero fazer 3 convites nessa noite. Ontem a gente fez uma dinâmica diferente, como um arrependimento, pedindo para que todos nós que estávamos aqui pudéssemos estar de joelhos, simbolicamente nos cobrindo de panos de saco, num arrependimento, reconhecendo que Deus é o nosso Criador, reconhecendo que fomos feitos à sua imagem, segundo a sua semelhança. E como foi precioso ver o nosso coração rendido. E hoje não vai ser diferente, porque o meu desejo é que você e eu saiamos aqui dessa conferência hoje entendendo que tem um amor que entregou a vida dele por causa da nossa. Que havia pecados, doenças, enfermidades, mas Jesus carregou em nosso lugar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Olha só o que a gente vai cantar agora. Presta atenção no que você vai cantar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até que ele venha nas nuvens, vestido de glória, e até que nós, os seus filhos, aqueles que tomaram uma decisão por Jesus, nos encontremos nas nuvens com Ele. Todos aqueles que foram contemplados com o amor do Senhor e responderam a esse amor que se entregou por nós. Então eu te convido a ficar de pé. Primeiro convite é para você que está aqui nessa noite e ainda não conhece esse amor. Jesus está te esperando aqui na frente, hoje. Você que veio nos visitar e quer conhecer mais desse amor, se entregue a Ele hoje, porque foi Ele que nos amou primeiro. O primeiro convite é esse, porque Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. O que você acha de se entregar por esse amor ainda hoje? O segundo convite é para você que um dia viu, ouviu e provou desse amor, mas por algum motivo se desconectou da videira. Jesus te chama para permanecer nele e se reconectar hoje ainda, para que você dê muitos frutos, a 100, a 60 por um. Jesus está te esperando também. E o terceiro convite é para você que quer se deleitar nesse amor. Você que já é cheio do Espírito Santo, mas quer mais. Aqui na videira, em Jesus, a videira verdadeira, Ele pode derramar muito mais sobre você. Deus te chama não apenas para ficar só com você, mas para transbordar. No trabalho, na escola, na família, na tua caminhada. O amor de que nós estamos falando, esse amor de Jesus, não é uma decisão, é uma pessoa. E Ele quer te amar, Ele deseja te amar. Ele continua te amando, mas Ele também quer te encher. A gente vai cantar O Amor Tem um Nome. Cadê o irmão? Vamos cantar, irmão. Vamos finalizar esse tempo com a canção dessa conferência. E durante essa canção, se você quer corresponder a um desses 3 convites, se você não conhece Jesus,
Se você já conheceu a Jesus, ou se você quer se encher desse amor, esse é o tempo para você fazer isso. Não precisa ter vergonha aqui desse altar, de tudo aqui, porque o Senhor quer fazer nova todas as coisas. Igreja Batista Boas Novas, chegou um novo tempo, um novo nível para nós vivermos de amor. Mas você quer desejar ficar o mesmo? Até ontem, você até ontem recebeu uma unção. Hoje é unção fresca, unção nova. Não é mais para a gente ficar o mesmo igual ontem. Então o Senhor quer derramar amor hoje, em nome de Jesus. Não sei o que Ele viu em mim. Amém, glória a Deus. Não sei por qual razão me escolheu para me salvar. Ele escolheu a cruz para me dar vida, foi que Ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer. Eu sei que nada fez pra merecer. E os meus defeitos Ele não olhou. Simplesmente Ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Obrigado, Deus. Eu não tinha nada para oferecer. Sim, Deus, queremos mais desse amor. Eu sei que nada fez pra merecer. E os meus defeitos Ele não olhou. Simplesmente Ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele Canta, é canta, Jesus. canta, canta. O amor tem Tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amor tem um nome. O amor tem
nome dele é Jesus. Se você entendeu o motivo dessa conferência e deseja se entregar, quer mais de Deus, eu te convido para vir transbordar do Senhor aqui na frente. Nós vamos orar com você. Eu não sei como você recebeu essa palavra, como estava o seu coração essa semana, que tipo de amores você tem provado. Se forem amores que só te usou e fez você se afastar de Deus, o Senhor te convida para renovar, te mostrar o verdadeiro amor. Nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga, diga, eu sou livre. Eu sou livre em Ti, Senhor. Sou nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A igreja do Senhor vai continuar declarando: eu sou livre. Eu sou livre em Ti, Senhor. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O amor que tem um nome quer sarar nessa noite, quer curar das nossas feridas, das nossas mágoas, daquilo que o pecado corrompeu. Ele nos convida a nos reconectarmos à videira verdadeira. E quando nós fazemos isso, tomamos para nós posse da liberdade de Jesus. A cada dia, nesse processo que vivemos aqui na terra, Ele vai nos tornando alvos mais que a neve. Alvos mais que a neve. Alvos mais que a neve. Vamos dizer: eu sou livre novamente. Eu sou livre em Ti, Senhor. Vamos bradar isso, dizendo: eu sou livre em Ti, Senhor. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Oh, oh, oh. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos ver: alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavar mais alto.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Recebe as orações dos santos nesse momento, Jesus. Glória, glória, glória ao dono de toda glória. Majestade, poder pertencem a Ele. Te apresentamos, Deus, essa conferência que foi gerada em Teu coração, foi desenhada no céu primeiramente, e o Senhor depositou no coração dessa liderança, Pai. Te apresentamos porque o Senhor é que move os nossos corações em direção à Tua vontade. E cada coração que entrou aqui nesse lugar desde ontem, que possa captar que o amor tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Yeshua Salvador, aquele que veio a esse mundo para nos reconectar, para trazer do céu para a terra, Jesus, que vai convergir em Ti, no Teu nome. Nenhuma glória a nós, não a nós, mas só ao Teu nome. Damos todo louvor nessa noite, Pai. Te adoramos, Deus, porque um dia só havia trevas, depois o Senhor nos criou, e o nosso desejo é: nos faz Te conhecer cada dia mais, e prosseguir em Te conhecer. Mais alvo que a neve serei em Ti, Senhor, eu serei. Obrigado, Jesus, por essa liderança, por essa conferência, pelos irmãos amados dessa igreja. Porque para nós, Senhor, não importa a placa da igreja, importa que os Teus filhos se reúnam em comunhão dos santos, em unidade, com um propósito, num só batismo, num só Senhor. Em nome de Jesus, Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Você pode liberar palmas como adoração ao nosso Deus. Obrigado pelo convite. Quero agradecer na pessoa do Marcelo, que foi quem me convidou. Esqueci de me apresentar hoje, mas estou como seminarista na Igreja de Deus, da Igreja de Deus, moro na Maloquinha. Estou cursando o último ano, o terceiro ano, e ano que vem já me formo. E quero agradecer aos irmãos pelo convite que foi prestado a mim, a minha liderança. Quero honrar vocês pelo tempo que estivemos juntos, e que em breve tenhamos novas oportunidades de adorar o Senhor juntos. Amém? Meus queridos, que alegria nós encerrarmos nossa conferência de jovens de 2025, e no próximo ano, com muita expectativa, nós teremos mais de Deus, amém? Meus queridos, não podemos parar, precisamos continuamente buscar a face do Senhor, amém? Para esta conferência acontecer, como já foi mencionado, nós tivemos aí muito trabalho. Nós realizamos um festival aqui e muitos irmãos contribuíram, muitos irmãos ofertaram, muitos irmãos se doaram no serviço, né, para que tudo isso aqui acontecesse, né, para que tudo pudesse ser possível. Nós queremos demonstrar nossa gratidão a cada irmão, que Deus possa abençoar, meus queridos, grandemente cada um de vocês, abençoar esta igreja, e que nós continuemos
avançando, meus irmãos, para a honra e para a glória do Senhor, amém? Nós queremos agradecer a todos, queremos agradecer especialmente ao irmão Christian aqui, que aceitou com muito carinho este convite, como ele já se apresentou, o Christian é seminarista ali da Igreja de Deus, ele tem feito o seminário ali e futuramente será um pastor aí para honra e glória do Senhor, o homem usado nas mãos do Senhor, amém? E nós temos um sentimento imenso de gratidão a ele, pela sua presença aqui nesses dias, nos abençoando, amém? E nós temos quero pedir que tragam aí, nós temos um singelo presente aqui para ele, amém? Nós temos um singelo presente aqui em nome da Igreja Batista Boas Novas. Eu quero aqui entregar para ele aqui esse presente. Aqui tem 2 barras de ouro, viu, irmãos? 2 barras de ouro aqui preparadas. Brincadeira, irmãos, mas nós temos aqui algo especial para ele. E mais uma vez, o nosso coração transborda de alegria e gratidão, porque foram dias tremendos e maravilhosos na presença do Senhor, amém? Vamos registrar aqui uma foto aqui, entregando esse presente para ele, amém? Vamos aqui. Amém, glória a Deus, aleluia. Isso, agora, irmãos, vamos tirar uma foto aqui com toda a igreja aqui na frente. Vamos lá. Vem todo mundo, vamos lá. Vamos tirar uma foto aqui para deixar registrado